Seção 2ª da Presidência art. 16. O presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste regimento. Parágrafo único. O cargo de presidente é privativo de brasileiro nato. Terceiro, são privativos de brasileiro nato os cargos, e, de presidente e vice-presidente da República; segunda, de presidente da Câmara dos Deputados; terceira, de presidente do Senado Federal; quarta, de ministro do Supremo Tribunal Federal, v. da carreira diplomática; sexta, de oficial das Forças Armadas; sétima, de ministro de Estado da Defesa. Art. 17. São atribuições do presidente, além das que estão expressas neste regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas, e, quanto às sessões da Câmara, a. presidi-las, b. manter a ordem, atribuições do presidente; sessões da Câmara, c. conceder a palavra aos deputados, d. advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental. Atribuições do presidente; sessões da Câmara e convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela; f. interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido, advertindo, e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra; g. autorizar o deputado a falar da bancada. Atribuições do presidente; sessões da Câmara h. determinar o não apanhamento de discurso, ou a parte, pela taquigrafia, e convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário, quando perturbar a ordem. Atribuições do presidente; sessões da Câmara j. suspender ou levantar a sessão quando necessário. L. autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência na ata. Atribuições do presidente; sessões da Câmara m. nomear comissão especial, ouvido o colégio de líderes, n. decidir as questões de ordem e as reclamações. Atribuições do presidente; sessões da Câmara, anunciar a ordem do dia e o número de deputados presentes em plenário. P. anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões e a fluência do prazo para interposição do recurso a que se refere o inciso I do 2º do artigo 58 da Constituição Federal, art. 58. Segundo. Inciso I. discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Atribuições do presidente; sessões da Câmara que submeter à discussão e votação a matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação. R. anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade. Atribuições do presidente; sessões da Câmara S. organizar, ouvido o colégio de líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos deputados. T. designar a ordem do dia das sessões, na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por este regimento. Atribuições do presidente; sessões da Câmara U. convocar as sessões da Câmara. V. desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum. X. aplicar censura verbal a deputado. Atribuições do presidente. Segunda. Quanto às proposições, a. proceder à distribuição de matéria às comissões permanentes ou especiais. b. deferir a retirada de proposição da ordem do dia. Atribuições do presidente quanto às proposições. C. despachar requerimentos. d. determinar o seu arquivamento, nos termos regimentais, e devolver ao autor a proposição que incorra no disposto no primeiro do artigo 137, art. 137. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões. Primeiro, além do que estabelece o artigo 125, a presidência devolverá ao autor qualquer proposição que, não estiver devidamente formalizada e em termos. Segunda, versar sobre matéria, a. alheia à competência da Câmara. b. evidentemente inconstitucional. c. antirregimental. Art. 125.
O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. Atribuições do presidente. Terceira, quanto às comissões: a. Designar seus membros titulares e suplentes mediante comunicação dos líderes, ou independentemente desta, se expirar o prazo fixado, consoante o artigo 28, caput 1º, art. 28. Definida, na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos partidos e blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão à presidência, no prazo de 5 sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão. Esse prazo contar-se-á, nas demais sessões legislativas, do dia de início dessas. Primeiro o presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões, nos termos do 3º do artigo 45. Terceiro, a vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Câmara, no interregno de 3 sessões, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou de bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Segundo, juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente mandará publicar no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia a convocação destas para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes, na forma do artigo 39. B. Declarar a perda de lugar, por motivo de falta. C. Assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento. Atribuições do presidente quanto às comissões. D. Convidar o relator, ou outro membro da comissão, para esclarecimento de parecer, e convocar as comissões permanentes para a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, nos termos do artigo 39 e seus parágrafos. F. Julgar recurso contra a decisão de presidente de comissão em questão de ordem. Atribuições do presidente. Quarta, quanto à mesa: a. Presidir suas reuniões. b. Tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto. Atribuições do presidente quanto à mesa. C. Distribuir a matéria que dependa de parecer. D. Executar as suas decisões, quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. Atribuições do presidente. V. Atribuições do presidente quanto às publicações e à divulgação. A. Determinar a publicação, no Diário da Câmara dos Deputados, de matéria referente à Câmara. B. Não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias do decoro parlamentar. Atribuições do presidente quanto às publicações e à divulgação. C. Tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara a serem divulgadas pelo programa Voz do Brasil. D. Divulgar as decisões do plenário, das reuniões da mesa, do colégio de líderes, das comissões e dos presidentes das comissões, encaminhando cópia ao órgão de informação da Câmara. Atribuições do presidente. Sexta, atribuições do presidente quanto à sua competência geral. Dentre outras, a. Substituir, nos termos do artigo 80 da Constituição Federal, o presidente da República. B. Integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. C. Decidir, juntamente com o presidente do Senado Federal, sobre a convocação extraordinária do Congresso Nacional, em caso de urgência ou interesse público relevante. D. Dar posse aos deputados, na conformidade do artigo 4º, atribuições do presidente quanto à sua competência geral e conceder licença a deputado, exceto na hipótese do inciso I do artigo 235, art. 235. O deputado poderá obter licença para e desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Segunda, tratamento de saúde. Terceira, tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Quarta, investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56, e, da Constituição Federal. Confira a art. 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, e, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária.
Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. F. Declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia de deputado. G. Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros, em todo o território nacional. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. H. Dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara, e convocar e reunir, periodicamente, sob sua presidência, os líderes e os presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. J. Encaminhar aos órgãos ou entidades referidos no artigo 37 as conclusões de comissão parlamentar de inquérito, das CPIs. Art. 37. Ao termo dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhado, à mesa, para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação, que será incluída em ordem do dia dentro de 5 sessões, segunda, ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Terceira, ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, segundo a sexto, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento. Quarta, a comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. V. A comissão mista permanente de que trata o artigo 166, primeiro, da Constituição Federal, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no artigo 71 da mesma Carta. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2ª, 3ª e V, a remessa será feita pelo presidente da Câmara, no prazo de 5 sessões. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. L. Autorizar, por si ou mediante delegação, a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no edifício da Câmara, e fixar-lhes data, local e horário, ressalvada a competência das comissões. M. Promulgar as resoluções da Câmara e assinar os atos da mesa. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. N. Assinar a correspondência destinada ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao presidente do Senado Federal, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, aos presidentes dos tribunais superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da União, ao Procurador-Geral da República, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aos chefes de governo estrangeiros e seus representantes no Brasil, às assembleias estrangeiras, às autoridades judiciárias, neste caso em resposta a pedidos de informação sobre assuntos pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais. Atribuições do presidente quanto à sua competência geral. Deliberar, ad referendum da mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 15. P. Cumprir e fazer cumprir o regimento. Primeiro, o presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição, nem votar, em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. Segundo, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Terceiro, o presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse da Câmara ou do país. Quarto, o presidente poderá delegar aos vice-presidentes competência que lhe seja própria. Art. 18. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. Primeiro, sempre que tiver de se ausentar da capital federal por mais de 48 horas, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência deste, ao segundo vice-presidente. Segundo, a hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente na série ordinal, pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, ou, finalmente, pelo deputado mais idoso,
dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira.